Pois é, olha só, você não mudou de programa não, tá? Continua no Cabeça para Cima, não é o espaço feminino, tá bom? Mas já que a gente está falando de alimentos funcionais, a gente quer mostrar para vocês aqui uma mesa com... Porque quando a gente fala assim, parece uma coisa mais distante, né? Mas olha só aqui, alface, né? Isso aqui é alface? É Alface, couve. Desculpa. Eu troquei o nome, tá, gente? Eu sei o que é uma couve, tá bom? Fala sério. A couve, aqui é espinafre, às vezes eu confundo com bertalha, mas esse aqui, né, deve ser espinafre. Olha só, coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Coisas que a gente tem aí disponível e que podem ser muito úteis para a gente. Vocês que são os especialistas, como é que esses alimentos aqui, eles podem melhorar tanto a nossa saúde, né, como prevenir doenças, porque previne doença. Abacate, por exemplo, abacate, que doença que o abacate previne? O abacate, ele ajuda a diminuir o que a gente chama de gordura ruim no organismo. Ele é maravilhoso para diluir essa gordura e criar uma gordura saudável. Então, ele faz uma espécie de depuração no organismo, em cima das gorduras maléficas. O abacate ele contém determinadas substâncias que são profundamente desinflamatórias. Ou seja, as substâncias que existem no abacate, que não precisa saber o nome, bobagem, eles vão lá nos nossos genes, no nosso código genético, desligam genes que não deveriam estar funcionando e ligam genes que deveriam estar funcionando. Então, o abacate é um exemplo de um alimento funcional, que ele faz a função de desinflamação e ele atua como remédio. Agora, o mais importante, aproveitando o gancho que ela deu, a aula que ela deu sobre alimentos, veja o que a natureza faz. Se você pegar o abacate, você vai ter proteína, você vai ter gordura, você vai ter muito pouco açúcar. A natureza, ela não fez nada com muita gordura e açúcar. Quem inventou essa história foi a sociedade. A partir do momento que o homem inventou acrescentar açúcar naquilo que não tinha açúcar, ele criou uma dependência de determinados alimentos. E com isso explodiram as doenças inflamatórias e a obesidade. O abacate é um exemplo de como é a natureza. Ela combina as coisas de maneira harmônica, de maneira perfeita, assim como o tomate também. Doutor Alexandre, o senhor que é um médico, escreveu um livro sobre saúde da mulher. Por exemplo, daqui, o que o senhor indica para a mulher de uma maneira mais saudável? Como utilizar isso em prol da saúde? Na realidade, aqui nós temos uma variedade de alimentos que pode ser consumido tanto pela mulher, pela criança, pelo adulto, pelo homem. Então, tem a série de alimentos saudáveis, que foi falado sobre o abacate, que tem gorduras poliinsaturadas, que são importantes para o desenvolvimento cerebral. Por exemplo, para a criança que na sua infância come o abacate em quantidades boas, vai ter um desenvolvimento cerebral muito mais evidente. Da mesma maneira que a gestante, quando come esse abacate, que é importante a gestante comer abacate, desde que ela se dê bem com o abacate. O tomate é importantíssimo, ele é rico em licopeno, por exemplo, além de outras substâncias. Quando a gente fala nos alimentos, é o que falou o Álvaro, os alimentos têm vários nutrientes. A gente destaca um nutriente, por exemplo, o tomate é rico em licopeno. Por que ele é rico em licopeno? É antioxidante, que já vai justamente combater os radicais livres, que foi falado aqui nessa nossa conversa. Em relação à cocção, por exemplo, que é a temperatura que foi falado aqui. Às vezes, os alimentos, antes de ser coccionado, natural, ele tem determinados nutrientes evidentes e importantes, como, por exemplo, em volta o tomate ele é riquíssimo em vitamina C. Mas sabe onde está a vitamina C no tomate? Em volta do caroço. Uau! Aquele gelzinho transparente que fica em volta do caroço. E às vezes a gente tira esse caroço, né? É vitamina C. Tiram. E outra coisa, se você pega o tomate e coloca na panela e cocciona, a vitamina C vai para o espaço, você perde. Ele se torna extremamente ácido, né? Torna ácido. Muito Mas, por ácido. outro lado, a cocção é importante do tomate para você liberar um antioxidante chamado licopeno. Quando você come o tomate cru, você não tem muito licopeno. Agora, quando você cocciona ele, aí você vai ter o benefício do licopeno, que é um antioxidante, mas ele também previne o câncer de próstata e o câncer de mama.
Então, se você quer prevenir o câncer de próstata e o câncer de mama, a melhor maneira de você comer o tomate é coccionado. É o molho, por exemplo. Você faz um molho de tomate. E aí dentro desse molho vai ser rico em licopeno. Só que nessa farmácia, Celeste, nessa farmácia que tem aqui, você conseguiria reduzir 70% da incidência de câncer, se esses alimentos eles fossem consumidos de uma maneira correta e regular. 70%. Câncer é sempre uma doença, né, que incomoda muito, a gente não gosta nem de ouvir falar, mas tem uma doença também que vem sendo aí uma doença da sociedade moderna, que é a questão da pressão arterial. O que daqui, por exemplo, pode ajudar em termos de pressão arterial? Aqui tem um alimento muito importante, que até eu recomendo para os pacientes, que é esse aqui, a aveia. Aveia. A aveia, se você comer uma colher de sopa de manhã, outra à noite, vai ajudar bastante. Mingau ou crua? Hein? Feito mingauzinho, cozido ou crua? Da maneira que quiser. Tanto Mas esse não é a principal recomendação para a pressão. A pressão é outra coisa mais importante, é a redução do sal. É você reduzir o sal da maneira máxima possível. O ideal é você usar 4 gramas de sal no máximo. E o consumo brasileiro é 12, chega a ser 18 gramas, é muito adentro. Mas a melhor maneira é reduzir o sal. Aí as pessoas, mas eu já estou acostumado, aquela dificuldade, né? Estou acostumado, alimentos salgados. Então você vai ter que aumentar os condimentos, o tempero, né? Que eu vou falar para você poder reduzir o sal. Agora tem uma coisa que ajuda, a alicina do alho é muito importante. A alicina, ela pode melhorar. É claro que não é uma terapia de primeira categoria, é o antipertensivo que você vai ter que usar para baixar a pressão, mas a alimentação ajuda numa segunda situação, porque a alicina, ela é importante, que é rica no alho, ela também reduz as doenças cardíacas, diminui a coagulação do sangue, então reduz a possibilidade de formar trombose, por exemplo, então deixa o sangue mais fluido. Então, comer alho é importante nesses fatores da redução das doenças. Deixa eu perguntar uma coisa, antes de eu falar, eu quero falar do óleo também. Mas tem alguma dica para comer alho e não ficar com aquele bafo horroroso? A melhor maneira de comer alho ficar com outra pessoa comer também. Né? Fica tudo empatado, não tem problema. Eu já ouvi falar que se comer aquela talo da cebolinha, parece que elimina esse crua, que tira melhora. Você melhora se você der um cozimento no alho, você vai melhorar. Eu gostaria de dar uma dica. Por favor. Alimentar, porque a gente já tem os ingredientes aqui, né? Isso. Que seria fazer um suco de laranja. Ok. E espremer, usar a couve, para fazer um belo suco todo dia de manhã. Isso ferro, cálcio, ajuda a melhorar essa questão arterial. Então, a quantidade de benefícios num suco tão simples, porque laranja e couve faz parte da alimentação brasileira, né? Todo mundo tem laranja em casa, tem sua couve, só que geralmente usa separado. Verdade. E a gente tem que lembrar que os alimentos, eles são funcionais, sim, cada um tem uma especificidade, sim, e uma função para combater determinadas doenças. Só que a gente não pode esquecer que todo alimento ele funciona de forma sinergética, ou seja, a laranja, por que ela fica muito bem com a couve e restaura o organismo dessa forma muito poderosa? Em crianças que têm anemia, né? Combate a anemia, você cura a anemia com suco de laranja e de couve. Por quê? Porque a laranja tem vitamina C, a vitamina C faz com que a gente consiga fixar o ferro da couve. Perfeito. E aí ele se torna um poderoso aliado na saúde. Linda, diz uma coisa, melhor usar a couve batida no liquidificador ou passar na centrífuga? Tanto faz. Tecnicamente falando, é a mesma coisa. As centrífugas, elas cortam a folha e te dão um suco pronto. A diferença é que o liquidificador, ele corta, mas você tem que ter algum filó, algum coadorzinho para poder fazer o suco. Perfeito. Mas é a mesma coisa. Tá. Eu acho que você ia falar sobre ele, mas eu queria aqui também falar um pouquinho sobre o óleo, né? Porque às vezes o óleo é um vilão, ele não pode comer muito óleo, óleo faz mal, não sei o quê, mas aqui é azeite, né? A gente está falando de azeite. Era dele que você ia falar, doutor Aldo? Eu ia falar justamente da presença do ômega 3, do ômega 6, e do ômega 9. O pessoal fala muito do ômega 3, que de todos ele é o mais anti-inflamatório. Então, o ômega, que
rico principalmente em peixes de ômega 3, peixes de águas muito frias, né? Ele tem a capacidade de manter o nosso sangue com uma certa fluidez. Então, para combater a pressão arterial, para prevenção de infarto do miocárdio, de trombose, de acidente vascular cerebral. E você que gosta tanto do leite, a gente não precisa do leite para ter o que os ossos precisam. A gente pode ter tudo que existe para os ossos nas folhas verdes. É só a gente entender que a própria vaca, ela se alimenta do verde e tem os ossos perfeitos, não tem osteopenia nem osteoporose. Ou seja, eu não preciso fazer o caminho intermediário da vaca, eu posso ir direto naquilo que ela mesma usa, né? Que são os verdes, os vegetais, etc. São saborosos, bem preparados, eu amo, saborosos, eu amo, né? eu amo. São eu já deliciosos. falei aqui e vou falar de novo, porque eu acho que é assim, né? A gente vai falando de exemplos. Mas eu tive um momento que eu descobri a questão dos vegetais, dos alimentos nutricionais, funcionais, né, dos alimentos funcionais, essa coisa toda, e comecei a utilizá-los. Eu faço um acompanhamento com medicina ortomolecular. E foi assim, para mim, impactante e impressionante o momento que eu fiz os exames após passar a consumir esse tipo de alimento, e foi fantástico, né? Todas as minhas taxas melhoradas, etc, etc. Então, é um testemunho aqui, né, daquilo que os nossos especialistas estão dizendo para a gente, e realmente melhora o bem-estar, melhora a disposição, melhora um monte de coisa. Gente, a gente já vai para o nosso intervalo e a gente vai voltar lá para os nossos lugares e continuar conversando um pouquinho ainda sobre alimentos funcionais. Intervalo, voltamos já já, tá bom?